Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, a matéria que você ama, adora. Muito bem, e vamos ver o que nós vamos ter hoje na nossa aula. De olho na tela. Muito bem, vamos ver hoje os números racionais através das frações. Chegou a hora de estudar, vamos lá. Muito bem, e a nossa aula de hoje começa onde? Aqui, no Egito Antigo. Professor, o que tem a ver Egito com frações? Bom, tem tudo a ver. Esse povo extremamente inteligente começou a usar as frações naquela época. E como professor? Olha aqui, eles usavam as frações através de um sistema de corda para fazer medições em terrenos onde haveria o quê? Plantações. Então, esse povo super inteligente, os egípcios, já utilizavam a noção unitária de fração. Já utilizavam, inclusive, sistemas de partições envolvendo frações. Nossa, professor, então naquela época já se sabia usar frações? Sim, já se utilizava frações. Mas na aula de hoje nós vamos ver o seguinte, vamos ver as frações com muito cuidado, vendo todas as definições. Então, de olho na tela. Frações. A fração é composta por um numerador e um denominador. Professor, mas eu estou vendo aí apenas uma pizza, correto? Bom, mas aí não é só uma pizza. Vamos olhar aqui a pizza. Isso, vamos olhar mais um pouco a pizza, ela vai dar fome. Muito bem, agora vamos trabalhar. O que você pode observar? Nós tínhamos uma pizza inteira e comemos a metade dessa pizza, correto? Então, vamos utilizar e ver o seguinte. O que é numerador e denominador? Bom, o numerador vai ficar aqui na parte de cima, numerador. E aqui embaixo vai ficar o denominador. O numerador vai indicar quantas partes do todo eu utilizei. E o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então vamos olhar aqui nossa pizza. Nossa pizza foi dividida em quantas partes? 1, 2. Então nosso denominador é 2. Por que 2? Porque o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Bom, e dessa pizza eu comi quantas partes? Olha aí, ó. Observe. Eu comi uma dessas duas partes. Eu estava com muita fome e comi metade da pizza. Ou seja, eu comi uma de duas partes da pizza. Ou seja, eu comi meia pizza. Ou seja, 1 sobre 2. Muito bem. Aqui comigo. Bom, então nós vimos o seguinte, que se tratando de frações, quem é o numerador? É aquele que indica quantas partes do todo eu utilizei. No caso da pizza, ele indica quantas partes eu comi da pizza. E o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Tá certo? Vamos fazer uma coisa bem simples. Se eu pensar o seguinte, eu tenho uma caixa com 9 bombons e eu comi 2 bombons. O 9 vai representar o meu denominador. É todas as partes que eu tenho da caixinha. E o 2 vai representar o meu numerador. Foi quantas eu comi da caixa. Tá certo? Muito bem, de olho na tela. Bom, na sala de João, há 30 alunos. 10 faltaram à aula. Perguntas. Qual a fração que corresponde ao número de alunos que faltaram em relação ao total? Bom, professor, e por que o senhor colocou aí esses 3 retângulos divididos aí? Não foi por acaso. Veja bem. Nós temos que distribuir 30 alunos. 30 alunos. E eu já não coloquei de propósito aqui esse 3 não, porque ó, veja o seguinte, 10 faltaram. Muito bem. 10 faltaram. Esses 10 aqui, ó, faltaram. Olha aí, não foram para a aula. Coisa feia, hein? Então, olha aí. Esses 10 que faltaram, mas nós temos 30 alunos. Então, concordam comigo? Se eu vou dividir 10 alunos em porções de 10, então aqui tem 10, aqui também tem 10, aqui também tem 10. Veja,
10 mais 10 mais 10, 30. Ou seja, dividimos 30 alunos em porções de 10. Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber a fração que corresponde a esse 10. Então, veja o seguinte. Em relação ao total, né, vamos ver quem é o nosso denominador. Bom, eu peguei esses 30 alunos e dividi em 3 porções de 10. Ou seja, o nosso denominador aí é quanto? É 3. O denominador é 3, porque eu dividi em 3 partes de 10. Bom, e esses 10 alunos correspondem a quantas partes desse todo? Bom, se eu riscar aqui, ó, ele corresponde a uma parte de 3. Uma parte de 3, ou seja, 1/3. Uma parte de 3 partes, olha aí, ó. Tá certo? Essa é a ideia de fração, ok? Então, esses 10 alunos correspondem a 1/3 desses 30. Porque quando você divide 30 alunos aí em 10, vai dar 3 partes. Muito bem. Aqui comigo. Bom, então nós vimos aí um problema apenas com números, não é verdade? Bom, mas eu recebi uma informação que tem alguém querendo pedir minha ajuda. Ocorreu um acidente na estrada, eu ficou sem gasolina. Bom, eu não sei direito. De olho no vídeo, vamos ver o que aconteceu. João estava dirigindo e, de repente, o carro parou no meio da estrada. Foi então que ele pegou um galão vazio no qual cabiam 4 litros e foi até o posto mais próximo. Encheu, mas quando chegou de volta ao carro, notou que o galão estava furado e havia perdido 3 litros de combustível. João então pergunta ao aula em casa: Professor Bruno, qual a fração que corresponde ao total de combustível que sobrou no meu galão? Bom, muito bem, João. Qual é o total de combustível em forma de fração que sobrou aí no seu galão? Bom, interessante esse problema aí do João. Vamos pensar o seguinte, tá certo? O João possuía um galão com capacidade para quantos litros? 4. 4 litros, tá certo? E o que aconteceu? O galão estava furado, né? Sabe que uma coisa ruim nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de mais coisas ruins, né? E aí, além dele estar sem gasolina, perdeu o quê? 3 litros, sobrou só 1 litro. Qual é a fração que corresponde ao que sobrou dessa gasolina? Professor, não sei. Bom, também não. Então, de olho na tela. Bom, aqui eu fiz um galão bem bonito, veja, uma obra de arte. Tá vendo? Olha que bonito esse galão que eu fiz. Bom, vamos pensar no seguinte. O galão tem capacidade para 4 litros. Essa é a capacidade total. Então, vamos, de maneira imaginária, dividir esse galão em 4 partes. Muito bem. Tá? Vamos tentar deixar o mais igual possível. Então, vou agitar aqui. Bom, muito bem. E o que aconteceu? O João estava com o tanque, né, o galão totalmente cheio. Só que aí o que aconteceu? O galão furou, né? Foi escorrendo, escorrendo, escorrendo. E o que aconteceu? Sobrou apenas 1 litro, né? 1 litro. Bom, então se a gente dividir aqui em 4 partes, cada parte aqui desse galão vai ter 1 litro, ó. 1 litro, 1 litro, 1 litro, 1 litro. Então, olha para cá, cabeção. Pensa comigo. Eu tenho 4 litros no galão. Ele perdeu 3, ou seja, essas 3 partes aqui se foram. Sobrou só isso aqui, ó. Olha aí, sobrou apenas 1 litro. Tá vendo? Vamos pensar comigo, para ajudar o João. O que é o denominador? Que é esse camarada que está aqui embaixo. Denominador, numerador. O denominador indica quantas partes o todo foi dividido. O galão estava dividido em quantos litros? 4 litros. Muito bem, cabeçudo. Está correto. Agora pensa comigo. Ele perdeu 3 litros e só sobrou 1 litro. Olhando aqui para o desenho, esse 1 litro representa o quê? Uma parte de 4. Olha aí, ó. Então, só sobrou 1 litro de 4 litros. Ou seja, qual é a fração que corresponde aí ao total de gasolina que ele perdeu? Aliás, que sobrou para ele? Só sobrou para ele 1/4 do tanque, 1/4 do galão. Ou seja, vamos orar pelo João para que ele consiga chegar em casa com apenas 1/4 desse tanque, não é verdade? Bom, João, está resolvido o seu problema. Aqui comigo. Muito bem. E aí nós vimos aí no problema do João que só sobrou 1/4 do galão dele. Coitado do João, não é verdade? Mas é o seguinte, os números racionais também podem ser vistos através da reta numérica. Como assim, professor? Representação através da reta. Isso é muito importante, você saber
representar os racionais, que são as frações, através de reta numérica. De olho na tela. Maria comprou uma corda de 1 metro. Sua amiga, então, decidiu cortar um pedaço da corda, como mostra a figura. Muito bem, antes e depois. E o que nós queremos saber na aula em casa? Que fração corresponde ao pedaço que foi cortado em relação ao tamanho da corda? Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Bom, essa aqui é a nossa corda. Percebam, eu já ajudei vocês porque eu sou um professor muito bonzinho, eu já dividi a corda em partes iguais, né? Então, percebam o seguinte, vamos transformar essa corda e pensar nela como uma reta, não é verdade? Então, aqui, corda de 1 metro, de 0 a 1 metro, ok? De 0 a 1. E aí nós vamos dividir essa corda em pedaços de frações. Bom, vamos pensar no seguinte. Quem vai ser o nosso denominador aqui dessas frações? Bom, percebam o seguinte. Em quantas partes a corda foi dividida? Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa corda foi dividida em 5 pedaços. Esse é o nosso denominador. Então percebam, nosso denominador aí é 5. Muito bem. E aí vamos avançando até chegar no 1 metro. Então aqui nós temos o quê? 1/5 da corda. E aqui, 1 mais 1, 2/5, mais 1, 3/5, 4/5 e 5/5. Como é que eu sei que está certo? Quanto é 5 dividido por 5, professor? 1. Muito bem. Então, olha aí, ó. Percebam o seguinte, que a Maria cortou exatamente o quê? Esse pedacinho aqui da corda, ó. É o que está faltando para nós. Olha aí, ó. Olha aí. Então, olhando para cá. Olha o olho. De olho aqui, cabeçudo. Então, perceba o seguinte. Qual foi o pedaço da corda que está faltando aqui? Muito bem. Olha aí, perceba que foi retirado o quê? 1/5 da corda. Olha aí, ó. Das 5 partes que nós temos, a Maria cortou 1/5. Muito bem. Então, olha aí, ó. Qual foi o pedaço que foi cortado em relação ao tamanho da corda? Bom, a Maria cortou 1/5. Olha aí, ó. Ok? 1/5 da corda foi cortado. Ó. Vamos olhar de novo. 1/5. Aqui comigo. Bom, lembra das nossas aulas de unidades de medida? As frações também podem vir como representações de unidades de medida, tá certo? Como assim, professor? De olho na tela. Quando o denominador de uma fração é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. Então, eu peguei aí as unidades de medida de comprimento, tá certo? Então, olha aí, as unidades de medida de comprimento. Muito bem. Então, por exemplo, 1 decímetro, ó. Ou seja, o que é 1 decímetro? É 1/10 de metro. Centímetro, olha aí, ó. O que é 1 centímetro? É 1/100º de metro, tá certo? E o que é 1 milímetro? 1 milímetro é 1/1000 de metro, tá certo? Isso eu utilizei o quê? As unidades de comprimento, tá certo? Então, vamos lembrar bem. Quando é dividido por 10, como é que eu leio? Décimo. Quando é dividido por 100, eu leio como? Centésimo. Quando eu tenho 1000, como é que eu leio? Milésimo. Tá certo? Poxa, professor, agora eu estou sabendo ler frações. Isso mesmo. Isso aí nós temos o quê? As unidades de comprimento, tá certo? 1/10 de metro, 1/100º de metro, 1 milésimo de metro. Aqui comigo. Então, nós vimos que as frações elas podem aparecer como representações através de figuras geométricas, tá certo? No nosso dia a dia, com as frações representando pizzas, pedaços de bolo. Ou as frações também podem aparecer o quê? Através de reta numérica. Essa parte eu creio que foi a parte mais difícil, mas é só você fazer com calma as divisões, tá certo? Muito bem. Chegou agora a hora do nosso exercitando.
Muito bem, chegou agora a hora do nosso exercitando. Vamos ver agora os itens referentes a frações que você vai resolver. Primeiro exercitando. Maria comprou uma pizza e comeu uma quantidade de pedaços. Então, de olho nessa linda pizza aí que a Maria comeu. E o que o item quer saber? Qual a fração que corresponde à parte que Maria comeu da pizza? Então, a letra A, 1/3. Letra B, 1/4. Letra C, 1/5. Ou letra D, 1/6. Vamos ao exercitando número 2. Diana comprou uma barra de chocolate com creme de morango. Acabou comendo uma parte. Olha aí a figura. Vamos ver o que o exercitando quer. Qual fração corresponde à parte que Diana comeu do chocolate? Letra A, 1/3. Letra B, 1/4. Letra C, 1/5. Ou letra D, 1/6. Vamos ao nosso terceiro exercitando. Eli ganhou R$60 de sua mãe. Gastou 12 com sorvete. Qual fração representa a parte do dinheiro que gastou com sorvete? Letra A, meio. Letra B, 1/3. Letra C, 1/4. Ou letra D, 1/5. Aqui comigo. Bom, resolva os exercitandos com calma. Daqui a pouco nós voltaremos com as soluções, tá certo? Então, se ficar alguma dúvida, fica tranquilo que nós vamos tirar todas hoje.
E aí, conseguiu resolver os exercícios? Não? Ficou com dúvida? Professor, ainda estou enrolado com fração ainda, não sei como proceder. Tem problema não, vamos resolver tudo agora, devagarinho, com calma, você vai entender, tá certo? Então, de olho na tela. Maria comprou uma pizza e comeu uma quantidade de pedaços. Bom, percebam aí que nós temos uma linda pizza, tá certo? Eu acho que é portuguesa, não sei. E vamos ver o seguinte. Qual a fração que corresponde à parte que Maria comeu da pizza? Tá certo? Então, vamos perceber o seguinte, com muita calma. Vamos completar aqui, ó, só para nós entendermos. Vamos pensar no seguinte. Numerador, denominador. O que é o denominador? Em quantas partes o meu todo foi dividido? O que é o todo? Professor, você está falando do todo, o que é o todo? Bom, o todo é aquilo que você está trabalhando no momento. E quem é o meu todo agora? O meu todo é a pizza. Quantos pedaços tem a pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a pizza tem 6 pedaços. Esse é o nosso denominador. 6, tá certo? Por quê? Porque foi a quantidade de pedaços em que a pizza foi dividida. E a Maria, comilona, né? De novo, quantos pedaços da pizza ela comeu? Bom, ela comeu isso aqui, ó. Ela comeu uma fatia das 6 da pizza, ou seja, ela comeu 1/6 da pizza. Então, resposta é a letra D, 1/6. Porque o que é o numerador? O numerador indica quantas partes do todo eu utilizei. Nesse caso, quantas partes da pizza ela comeu? Ela comeu uma fatia de 6. Vamos confirmar? Muito bem, 1/6, correto. Aqui comigo. Então, nesse primeiro problema, nós vimos que a Maria comeu o quê? Uma fatia de 6, tá certo? Tem que tomar sempre muito cuidado. Lembre a noção de numerador e denominador. Vamos ao nosso próximo problema. De olho na tela. Diana, olha aí minha amiga Diana mais uma vez, comprou uma barra de chocolate com creme de morango. Professor, estou ficando com fome. Você está falando de chocolate, creme de morango? É isso mesmo. Acabou comendo uma parte, olha aí, ó. Então temos aqui a linda barra de chocolate com morango e ela comeu uma parte. O que o aula em casa quer saber? Qual a fração corresponde à parte que Diana comeu do chocolate? Bom, perceba o seguinte, se nós formos olhar aqui para essa figura, né, essa figura em 3D, olha aí, ó, o chocolate está dividido em quantas partes? É a primeira coisa que nós temos que nos perguntar. Bom, o que é o denominador novamente? Quantas partes o todo foi dividido? Então perceba que esse chocolate, olha aí, ó, ele foi dividido em 3 partes, ó. Olha aí a figura em 3D. 1, 2, 3. Ou seja, o nosso denominador é 3. Quantas partes eu comi do todo? Bom, se você perceber, a barra original tinha 3 blocos de chocolate. E a Diana comeu 1. Olha aí, ó. Vamos aqui verificar. Então, tínhamos essa barrinha aqui, ó. E a Diana comeu esse pedaço aqui. Ou seja, ela comeu uma parte das 3. Ou seja, 1/3. A resposta, então, é a letra A. Lembre, o que é o numerador? Quantas partes de todos eu utilizei? Bom, eu comi, tá certo? Aqui, eu vou fazer um boneco aqui. Olha aqui, bonequinho. Comendo. Então, olha aí, ele comeu 1/3 do chocolate. Ele comeu um pedaço aí das 3. Então, resposta, letra A. Vamos confirmar? Correto, 1/3. Aqui comigo. Então, vimos aí que a Diana Comilona já conseguiu traçar 1/3 da barra do chocolate, não é verdade? Vimos novamente o quê? Denominador, quantas partes do todos eu dividi. Vamos ao nosso próximo problema. E agora é um problema mesmo. Agora é um problema com a Eli. Veja, não tem figura, não tem chocolate, acabou toda a comida. A Eli ganhou R$60 de sua mãe. Gastou 12 com sorvete. Bonitos para a cara da Eli. Qual fração representa a parte do dinheiro que gastou com sorvete? Professor, mas aqui tem 12, tem 60 e eu não sei o que eu vou fazer. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Bom, nós temos partes de 12. Vamos primeiro fazer o seguinte, vamos saber
Vou pegar aqui. Vamos fingir que esta barra é o total de dinheiro. Então, aqui nesta barra, nós temos R$60. Vamos saber, já que nós temos como referência o 12, quanto é que o 12 representa dessa barra? Para eu saber isso, eu tenho que descobrir esse nosso denominador. Como é que eu descubro o denominador? Eu vou pegar o 60, que é o total, e vou dividir por 12. Tá certo? Muito bem. E aí, como é que eu faço? 60 por 12, professor? Bom, eu vou ter que fazer o quê? Apelar para a nossa querida tabuada, não é verdade? 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5. Quanto é 12 vezes 5, professor? Eu acho que é 60. Vamos confirmar? Olha aí, ó. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. 60. Então, 60 dividido por 12 é quanto? 5. Ou seja, quando você utiliza 12, o 12 representa o quê? Uma parte de 5. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada pedacinho desse tem 12. Olha aí, ó. 12, 12, 12 e 12. Por quê? Porque 12 vezes 5, olha aqui, ó. De olho aqui, ó. 12 vezes 5 é 60. Então, 60 eu posso dividir em 5 partes de 12. Como ele gastou R$12 com sorvete, olha aí, vamos fazer aqui o sorvete, ó. Finge que isso é um sorvete lindo. Muito bem. Isso representa quanto? Uma parte de 5, não é verdade? Ou seja, 1/5. Olha aí, ó. O 12 representa uma parte de 5. Cuidado, viu? As frações também podem aparecer nesse formato, com problemas. Então, faça isso, sistema de divisão. Vamos confirmar a resposta? Muito bem, somos todos cabeçudos, inteligentes. 1/5. Corretíssimo. Aqui comigo. Bom, nós vimos o seguinte, que em determinados problemas, como esse da Eli, que envolvia dinheiro, eu também posso fazer a divisão de fração. É só você pegar o total e dividir por aquela parte que apareceu no problema. Aí você já vai saber quem é o denominador, porque vai dar a noção de divisão, tá certo? Muito bem, chegou agora o quê? O resumo do nosso conteúdo. Muito bem, e na aula de hoje nós falamos sobre o quê? Sobre frações e suas representações. Bom, uma das coisas que faltou um pouquinho na aula de hoje, que eu trouxe agora para você, é a leitura de frações, tá certo? E aqui do meu lado nós temos o quê? A fração e a sua representação na forma geométrica, junto com a sua o quê? Leitura. Então vamos lá. Primeira fração é o quê? 1 inteiro, quê? 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5. Muito bem. Vamos à nossa próxima tela. Olha aí, ó. 1/6, ou seja, o que significa isso? Uma parte de 6. 1/7, 1/8, 1/9. E olha aqui, ó, vimos na aula de hoje. Como é que se faz a leitura disso? 1/10. Lembre, quando nós temos 10, 100 ou 1000, como é que se faz a leitura? Décimo, centésimo e milésimo, tá certo? Não esqueça disso, ok? De olho na tela. Muito bem. E aí o que nós vimos hoje? Que uma fração é composta de numerador e denominador. Denominador indica o quê? Em quantas partes um todo foi dividido. Continuando. O numerador indica quantas partes do todo foram usadas. Como é que eu vejo isso, professor? Só lembrando que é o seguinte. Numerador, denominador. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um todo aqui, esse todo foi dividido em quantas partes? 4 partes, professor. Então, o denominador é 4. E aí eu utilizo uma. Bom, se eu utilizei uma parte, então o meu numerador vale quanto? 1. Muito bem. Quando o denominador possui valores como 10, 100 ou 1000, a leitura se faz décimos, centésimos ou milésimos. Ou seja, o que nós temos aqui? 1, olha aí, décimo. Muito bem, de olho nessa parte, tá certo? Aqui comigo.
Bom, então nós vimos na aula de hoje o quê? Que as frações podem ser o quê? Unitárias. Aí quando elas são unitárias, nós temos que fazer o quê? Levar em consideração o denominador. Se for 10, 100 ou 1000, décimo, centésimo ou milésimo, certo? Muito bem. Agora chegou a hora das nossas considerações finais. Muito bem. Qual é a nossa dica de hoje? Nossa dica de hoje é leitura. Professor, mas a aula de matemática. Preste atenção, cabeção. Só se melhora em matemática se você tiver uma boa habilidade de leitura. Tem que ler bastante para você poder ficar craque em matemática, interpretar os problemas. E qual é a dica de hoje? A dica de hoje é esse livro aqui, ó, Doces Frações, da Luísa Faraco Ramos Fife. Professor, o que esse livro tem de tão bom? Bom, esse livro, ele, de maneira muito divertida, vai fazer com que os personagens, através de situações do dia a dia, de brincadeiras, lhe ensinem frações. Então, à medida que você for lendo esse livro, ele vai trazer brincadeiras e situações do seu dia a dia para trabalhar com as frações, através de diversas representações. Eu super recomendo, é uma leitura maravilhosa, você vai gostar dos personagens. E as situações são situações do seu dia a dia, tá certo? Então, vamos ler, vamos fazer leitura. E com esse livro, Doces Frações, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça os exercícios em casa, acompanhe as aulas, tire suas dúvidas e eu espero o senhor e a senhorita na nossa próxima aula. Um abraço!